Eu tenho agora 5 medidas de atenção anunciadas ontem pelo presidente Michel Temer para tentar acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Você que está acompanhando o Tribuna da Massa, eu mostrei isso hoje no Plantão de Notícias. Agora, mais uma vez, crise dos combustíveis, medidas anunciadas pelo governo federal. Em primeiro lugar, a redução de 46 centavos no preço do litro de óleo diesel por 60 dias. Segunda medida, reajustes no preço do diesel, que serão mensais, apenas uma vez por mês. Essa era uma crítica dos caminhoneiros que reclamavam que esses aumentos estavam acontecendo, às vezes, mais de uma vez durante uma semana. Aumentos constantes. Terceiro, isenção de pedágio para eixos suspensos. Quarto, reserva de 30% dos fretes da Conab para caminhoneiros autônomos. E esse também era um pedido dos caminhoneiros. Quinto, tabela com preços mínimos de frete, principalmente cobrança por quilômetro e não por pesagem. Será que essas 5 medidas são suficientes para resolver o problema da greve? Segundo, a maioria dos caminhoneiros, não. É por isso que o protesto continua, é por isso que muitas ruas estão bloqueadas, é por isso que nós estamos vendo muita confusão ainda, porque estas 5 medidas anunciadas ontem em cadeia nacional, segundo muitos caminhoneiros, não são suficientes. E aí, Paulo Martins, você é daqueles que diz intervenção militar já ou não? Não, não digo isso. Mas eu compreendo as pessoas que dizem. Por quê? Por que as pessoas estão pedindo intervenção militar? É uma espécie de rejeição a todo o sistema presente, sistema político, sistema jurídico, o sistema penal, que as pessoas se sentem reféns da bandidagem hoje em dia, o que são, é um fato. Elas não acreditam mais nos partidos, não acreditam mais em instituição alguma. Então, o que resta às Forças Armadas, que são instituições ainda organizadas e respeitadas. Então, elas querem recorrer a essas instituições para resolver o problema do Brasil. Então a gente tem que respeitar essas pessoas, eu respeito muito essas pessoas, mas entendo que há um equívoco aí, não é necessariamente esse o caminho. O problema econômico, o problema político, o problema moral, ele é um problema nosso, dos civis. Eu, você que está em casa, dos caminhoneiros também, que são civis. Os militares, eles existem para combater outros militares ou outra organização armada. Essa é a função original dela. E foi assim que aconteceu em 64. Em 64 houve a intervenção militar, porque a esquerda tinha se armado, havia aquela empolgação com a Revolução Cubana, então houve a formação de grupos armados que se tornaram grupos terroristas, Guerrilha do Araguaia, União Soviética financiando organizações comunistas. Aquele era um contexto. Esse de hoje é outro contexto. Há bandidos armados, mas que não é o semelhante àquilo que acontecia em 1964. Então, há uma confusão dessas pessoas, o que é perfeitamente compreensível que essa confusão exista diante do descontentamento geral, desemprego, criminalidade alta, desorganização nacional completa. Ok, fica aqui então o nosso registro, porque muita gente falando, será que vocês concordam ou não concordam? E, gente, o Tribuna da Massa é muito democrático e ele tem opinião, tá? Não é um programa sem opinião. Estou desde o começo dizendo o seguinte, levanta a bandeira aqui, todo lado dos caminhoneiros. Mas intervenção militar, me perdoem, se em 64 eles queriam brigar contra a esquerda, não souberam aproveitar a oportunidade, porque depois disso viraram achacadores, assassinaram muitas pessoas, mandaram para a cadeia e não resolveram o problema econômico aqui no Brasil. Então, na minha modesta opinião, só a favor dos caminhoneiros, a gente tem de parar, tem de mostrar quem é que manda. É o povo, a vontade do povo. Agora, os militares não se dão bem gerindo um país. Eles são treinados para a guerra. E uma questão econômica não é uma questão de guerra. A guerra comercial, eu sei que existe essa expressão, mas não é do que nós estamos falando.